Mas eles falam pra gente assim, você tem 14 anos nessa questão de se gosta de música, né? Estuda música. Sim. Mas e a sua história nessa parte musical? Entendeu? Junto com essa mesma pergunta que ele fez, com o estilo, né? Então, musical. cara... O que aconteceu na sua vida? Como foi a questão do estudo? Eu sei que já falou um pouco, né? No outro bloco, sobre essa questão do cara pegou o caderno, jogou na mesa lá e se vira. Mas assim, e depois disso? Bom, vamos lá. Na verdade, começa antes disso, né? Na verdade, eu acho que começou em casa. Começou em casa. Meus pais me deram uma flauta quando eu era criança. Flautinha doce? Hã? As flautinhas doce? É, aquelas flautinhas de brinquedo. Cara, que massa. Tinha umas partiturazinhas lá e eu ficava lá fazendo uma negação. Uma negação horrível, horrível. No final das contas, sabe o que eu fiz? Eu tirei aquela flauta doce de criança, né? Ela tem aquele negócio de encaixar. Você solta ela. E aí tem aquele cabinho que fica na frente. Eu ficava fazendo aquele sonzinho de indígena. Só ficava fazendo isso. Bem musical, né? Juro, era só isso. Mas pelo menos tava no tempo, pelo menos? Não tava no tempo, assim, no meu tempo. E aí o que aconteceu? Esse Hanon que eu falei com ele. Que eu falei, então, honrando os ancestrais. O John Wesley indígena. Começou ele com o negócio Não, relaxa, vou pegar no teu pé, não. Tá bom. E esse Hanon, que foi o que me ensinou Me ensinou, né? Com a didática dele maravilhosa. Ele tinha um DVD do Guns N' Roses. E aí eu lembro que eu via o Slash tocando guitarra, aquele clipe dele saindo da igreja com a guitarra desplugada e ele fazendo um solo, né, no meio do deserto, assim. Eu achava aquilo muito legal. E aí eu lembro que eu ficava vendo o DVD, o Slash tocando guitarra, e eu pegava um cabo de vassoura da minha avó, eu ficava na frente da televisão assim, e eu ficava ali, meio que imitando ele, né. Aí passou-se um tempo, escola e tal. Na escola eu conheci, foi quando eu conheci o meu primeiro amiguinho roqueiro, que era o Eduardo. E, cara, ele era baterista, ele gostava de tocar bateria, e a gente começou a escutar muita banda de rock e tal. E aí foi quando ele mostrou pra mim um vídeo de um cara... eu posso falar o nome de banda aqui? Pode falar. É que eu não sei falar nem o nome direito, mas é uma banda bem... não cristã, na verdade. E tinha um vídeo dele fazendo um solo de bateria, e a bateria tava presa numa plataforma, e a bateria ia virando mesmo. Você não tá entendendo, mas é isso. Virava assim, e a plataforma ia subindo, e ia rodando, e no fim das contas o cara tava fazendo um solo de bateria de cabeça pra baixo. Loucura, mano. Aí eu olhei pra aquilo ali, aí eu pensei assim... Tá aí, eu quero fazer isso. Eu quero isso pra minha vida. Muito doido, mano. Quero tocar bateria igual morcego. De cabeça pra baixo, Não sabia nem tocar uma flauta doce, já queria tocar a bateria de cabeça pra baixo. Tu é doido mesmo. Não, tá aí tranquilo. nisso eu entrei na aula de bateria, num curso que tinha lá em Miguel Couto, no bairro. Acho que tá até no mesmo lugar, só que mudou de nome e tal. E comecei a fazer aula de bateria lá. Aí, vamos lá, só que vocês sabem que eu não toco só bateria. O que acontece? Lembra do Slash? Quem me dava aula era uma mulher, uma professora. Joyce, o nome dela. De guitarra? Não, era bateria mesmo. Bateria. E assim, como é que funcionava as aulas? Ela passava os exercícios, era uma sala fechada, porque, né, enfim, é um curso de música. Ela passava o exercício, saía da sala e deixava eu praticando, depois ela voltava, via como é que tava, corrigia, saía e assim vai. Só que lá dentro, na sala, tinha um violão de nylon, com corda de nylon, dela. Então, o que ela fazia? Ela passava pra mim o exercício, saía da sala, eu dava um migué de que tava estudando a bateria, eu largava a bateria e ia tocar violão. E ficava lá tocando violão. Parava um tempo, depois voltava a bateria e ficava nessa. E, enfim, cara, passa-se um tempo, nessa Assembleia de Deus que eu falei antes, tinha outras pessoas que tocavam lá também, então tinha gente que tocava violão, então às vezes a galera deixava eu pegar no violão, deixava eu pegar na guitarra, aí eu ficava lá tocando, aí um tinha baixo, eu pegava o baixo e ficava lá tocando, e no fim eu tomei gosto pela coisa, então eu fiquei fazendo aula de bateria, fiz aula de bateria acho que durante 3 anos. Só que guitarra, violão, eu aprendi sozinho. Assim, eu via as músicas, escutava as músicas, tirava, via cifra, via tablatura e fui treinando até tal que tá hoje.
Só que eu tive algumas experiências. No meio do caminho. Eu tive algumas bandas. Tá hoje. Eu tive uma banda com o Diego. Vocês conheceram o Diego, né? Sim, sim. Tive uma banda com o Diego. Na verdade, eu tive várias bandas com o Diego, porque a gente ia mudando as pessoas, a gente continuava, né? E... Na verdade, a banda era vocês dois. A banda era nós dois. É meio que nem oficina, né? Sim, que sim. a oficina é ali o Juninho, o teclado e o... Não vou lembrar o nome, bicho. E o baixista. Sim. E aí vai trocando baterista, sei o quê. Os outros vêm de freelance. É. E aí eu toquei bateria com o Diego durante muitos anos. E a gente fazia cover de Nirvana. E foi nessa época que eu me habituei a tocar nos lugares. Eu curtia Nirvana, cara. Pô, eu tinha meu cabelo. Eu tinha cabelo, cara. Tinha cabelo? Tinha cabelo. Na época dos cabelos. Eu tinha cabelo, eu tinha uma camisa do Nirvana. Eu era muito roqueiro. Andava de mochila jeans. Muita coisa. E aí, nessa época eu toquei bateria, só que depois de um tempo eu tive que assumir a guitarra. Olha só, né? Depois de um tempo eu tive que assumir a guitarra, porque, enfim, o guitarrista saiu e tal. Então eu comecei a tocar guitarra. E aí nessa época acho que eu desenvolvi mais ainda, que eu comecei a ter que trabalhar a questão de composição, como criar um solo, como criar uma levada pra música ali e tal. E aí meio que, acho que eu nunca deixei... uma coisa crescer mais do que a outra. Então, tipo assim, eu fiz aula de bateria, mas eu tinha muita fome de violão e guitarra. Muita fome. Então eu fui subindo. Parei a aula de bateria. E eu deixei a bateria de lado durante um tempo. Porque eu não tinha mais bateria, enfim. Então eu comecei a estudar sozinho, só violão, só guitarra, só violão, só guitarra, só violão, só guitarra, e a bateria adormeceu. Até que teve o dia que eu entrei pra igreja e tinha uma bateria lá me esperando. Aí eu voltei, agora eu toco, né, tem 365 dias no ano, a gente toca 400 e 85? e 90 cultos. E enfim, aí não teve como não desenvolver, acabou que eu voltei. Então no Ministério de Louvor. Quero lembrar que a pastora tá te ouvindo. Tá, mas reclamação, né? Ela que acreditou em mim. E aí, enfim, eu nunca consigo deixar de desenvolver uma coisa ou outra. Então eu tô sempre estudando uma coisa, ou tô sempre estudando outra.